pessoal, não sei vocês, mas nós já estávamos com saudade de nos reunir para bater um papo com vocês, trocar várias ideias, mas hoje o assunto é bem sério. Hoje nós vamos conversar a respeito de depressão pós-parto, um assunto que às vezes acaba sendo encarado um pouco como tabu, porque há uma certa dificuldade na aceitação do problema e etc. Só que quem vai falar a respeito de todos esses detalhes, que tem propriedade para isso, é a Ana Beatriz Mendes. Ela é psicóloga e vai dar uma aula pra gente, porque é importante às vezes aprender, porque tem gente que nem entende muito bem o que é. Então, para começar, Ana Beatriz explica pra gente o que é a depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma tristeza, né, mais acentuada, não é qualquer situação, é uma situação grave, né, após uma gestação, que ela engloba inúmeros fatores, né. É importante que a gente possa diferenciar o que é uma depressão pós-parto de outras situações psicopatológicas também, né. Além disso, a depressão pós-parto, ela pode ter repercussões na construção do laço da mãe com a criança, né? E precisa, na verdade, de todo o apoio da família, né? É uma situação de sofrimento intenso e, além do apoio da família, também precisa de apoio profissional, né? De um psiquiatra e de um psicólogo, né? E alguém que possa acolher ali aquela situação. Ana, e quais são os sintomas que essas mulheres com depressão elas sentem? Às vezes pode ser um desinteresse pelas situações que tem a ver com o bebê, né? Porque o bebê, geralmente, quando se espera um bebê, tem a ver com uma situação imaginada, né? É uma coisa meio fantasiosa às vezes. Exato, né? A gente imagina um bebê e esse bebê ele nunca corresponde 100% do que se imaginou. Esse bebê ele chora, ele demanda, ele sente cólica, né? Tem a ver, perpassa pela questão que tem a ver com a amamentação, porque a amamentação ela tem a ver com uma disponibilidade que a mulher tem que ter ali, né, o tempo inteiro, 100%, né? Então, a depressão pós-parto ela pode ser desencadeada por isso também, né, por essas situações que envolvem ali aquele momento imediato. Em geral, não é tão imediato assim. Digamos, às vezes pode se desencadear 2 semanas depois do pós-parto, 2 semanas após o parto, né? E, além disso, um fator que é importante a gente considerar também, né, é como essa gestação ela foi concebida, né? O que é que ocorreu durante essa gestação. Além disso, também tem outro fator, que é se essa pessoa teve alguma situação psicopatológica antes mesmo da gravidez, né? São fatores que a gente pode dizer de situações mais de risco, né? Para desencadear de uma depressão pós-parto, por exemplo. E assim, eu acho que a maior dúvida de todos são as causas, né? Tem alguma coisa a ver com todo o procedimento, alimentação, tudo que a mulher ela precisa fazer nesse período da gravidez, o que é que pode causar a depressão pós-parto? Eu gosto de dizer que a depressão pós-parto ela é singular, né? É como cada um construiu esse momento, né, pós-parto. Em geral, tem a ver com uma reatualização do que a mulher vivenciou enquanto filha, né? E como ela também tinha uma relação com essa mãe, por exemplo, né? E com os demais familiares ali, com uma construção da identidade materna, por exemplo, né? Outros fatores que também podem colaborar, né, com essa situação são de como a mulher enfrenta, né, o bebê, por exemplo, de como é para ela a questão do bebê, de como esse bebê ele é interpretado para ela ali em determinada situação. Eu não posso dizer que existe uma determinada situação X ou Y que vá desencadear esse fator. Às vezes, a gestação é o momento que a família se aproxima. Às vezes a mulher imagina que a família não vai se aproximar, por exemplo, e a família na verdade dá esse apoio, né? E isso faz um afastamento mesmo de uma situação como a depressão pós-parto, né? Então não tem um fator direto, né? Algo que é ligado a uma causa e efeito. Claro que tem fatores que a gente tem que ter mais um acolhimento melhor, né? Por exemplo, se a mulher chorou bastante durante a gestação, né? Se aconteceu alguma perda
durante mesmo a gestação, às vezes a perda de um familiar, se já tem um histórico de aborto que antecedeu essa gestação, né? Se durante a gestação, às vezes a mulher recebe um diagnóstico difícil em relação ao bebê, isso também tem a ver com o que ela vai enfrentar daqui para frente, né? Isso pode ser um fator que desencadeie a depressão pós-parto, por exemplo. Pela tua fala, eu sinto que é como se, no geral, a gente pode contextualizar meio que com um choque de realidade, de maneira geral, assim. Sim, como cada um enfrenta essa situação. A expectativa que a pessoa tem e a realidade que ela enfrenta diante daquela situação pessoal dela. Exato. Né? Então, por isso que eu costumo dizer que a situação, né, da depressão pós-parto é para cada um, né, de como cada um foi construindo isso. Né? Agora, é claro que não posso deixar de lembrar que tem alguns fatores que a gente tem que ter um maior cuidado, né, como esses que eu citei anteriormente. A gente já viu as causas, né? Já entendeu o que são as causas, as consequências, né? E quais são os profissionais que podem ajudar a mulher a passar por isso, a diagnosticar e também no tratamento? Como é que eu posso dizer para vocês? Essa confirmação de que é uma depressão pós-parto, é importante procurar tanto um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, né? E também profissionais que possam estar ajudando ali na construção do laço dessa mãe com esse bebê. Até porque quando eu falo de depressão pós-parto, né, não estou falando só da saúde da mulher, mas estou falando de saúde mental na primeira infância, que é algo que também não é muito divulgado, porque isso tem repercussões na criança, porque ela está se construindo subjetivamente também. Então, quando a gente fala disso, não é qualquer questão. Verdade, é bem complexo, né? Sim. E como é que são feitos hoje esses tratamentos nas mãezinhas? Bom, os tratamentos em geral, né, como eu disse para você, pode ser que existam grupos de apoio, né? Eu acredito que eu acabei esqueci de citar, né, que existem situações durante o parto que podem trazer, podem desencadear uma depressão pós-parto também, retomando um pouco, né, como por exemplo, uma violência obstétrica, né, que hoje a Organização Mundial de Saúde está bem atenta a isso também, né? Por que eu falei da violência obstétrica, né? Porque em geral existe um movimento de empoderamento dessas mulheres, né? Através de grupos de apoio, né? Em que essas mulheres elas se apropriam da fisiologia do parto, por exemplo, para evitar situações de violência obstétrica, né? Que seria uma espécie de assédio, desrespeito no momento do parto, né? E essa apropriação, né, e a participação de grupos de apoio também evita que essas mulheres possam sofrer situações assim. Então, às vezes existem grupos de apoio pós-parto, né, mas eu acredito que seja importante um processo individual também dessa mulher, de psicoterapia, de análise, de tratamento com um psiquiatra também, quando é necessário, levando em conta o que eu falei anteriormente, em relação à alimentação, que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, existem grupos de apoio, né? Além disso, existe a figura da doula também, né? Que pode estar apoiando aí nesse momento, né? Mas é sempre interessante a gente observar que a situação não é qualquer situação, né? É uma situação que precisa de um apoio da rede, um apoio familiar, né? Da rede ali que se constrói em torno dessa mulher e desse bebê. Então, eu acredito que sempre seja importante o apoio de um profissional para estar lidando com essas situações, né, da depressão pós-parto. E também existem aquelas mulheres que não têm sonho de ser mãe, né, que nunca quiseram ter filho. E aí termina que engravidam. E depois, geralmente, pode desencadear essa depressão. É interessante isso que você falou, né, porque existe um mito em torno da maternidade. Né? O que é isso? De que todas as mulheres, né, nasceram para ser mães. Né? Tem um livro muito interessante que é O Mito do Amor Materno. Né? E ela fala exatamente isso, que foi uma construção cultural. Né? Então, muitas mulheres, às vezes, tendem a querer cumprir uma idealização cultural que está em torno da figura da mulher, disso de ser mãe obrigatoriamente. E, na verdade, a maternidade é uma construção,
né? Então, às vezes, muitas mulheres que não estão, vamos dizer assim, respondendo a algo que tem a ver com o seu desejo, mas sim com o desejo do outro, né? Pode ser que enfrentem situações de sofrimento mais intenso posteriormente, né? Por conta disso, de talvez não estar seguindo algo que tem a ver com o que desejem, mas sim com o desejo do outro, né? E é importante a gente distinguir isso, né? De que a maternidade é algo inato, né? Que toda mulher nasceu para ser mãe. Não, é construção e é singular, é do lugar que cada um sustenta. Eu acho que se deixar a gente vai ficar dia, noite, madrugada, porque assunto tem para dar e vender. Mas eu acho que a gente conseguiu pelo menos esclarecer de modo geral o que é a depressão pós-parto e o que envolve esse assunto. E se você, claro, tiver alguma sugestão, de alguma ideia, quer saber mais sobre algum assunto, então manda pra gente, deixa aqui o seu comentário, que a gente vai ter o maior prazer de convidar aqui um profissional e bater esse papo com você.